Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes, acesse radioamantes.com e também do perfil Feras do Rádio, curta, compartilhe e comente. Então esses dois veículos que eu informei são veículos dedicados ao rádio, análise, informação, notícias, também memória do rádio, então eu peço a todos vocês que acompanhem esses espaços aqui que são preciosos para quem gosta e quem curte a história do rádio. Esse vídeo vai ter ruídos externos, então eu já peço desde já desculpa por isso, mas hoje eu venho aqui com mais um vídeo de memória, então eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive já quero deixar aqui, tá aí, ó. Vou trazer então a programação do rádio em 1986. Então eu peguei 3 datas diferentes, né? Vale lembrar que eu sempre pego esse material do jornal O Estado de São Paulo, do acervo O Estado, né? E um dado curioso é que nessa época, nesse ano, o jornal ele tinha acabado de lançar o Caderno 2, então ele aumentou bastante aí o espaço para a questão de programação do rádio. Então vocês vão ver aí tanto que esse aí que eu estou mostrando para vocês na tela, ele é uma coluna inteira que vai de alto a baixo da página, então eu tive que fazer um corte aí para conseguir poder mostrar para vocês. Então, sem maiores enrolações, eu peguei aqui uma edição de domingo de abril de 1986, e aqui eu tenho a data tanto do dia 20 quanto a do dia 21, que é um feriado, né? Então, aqui o destaque bem aqui em cima, Benny Goodman e Duke Ellington na grande ABC FM, né? Mas vamos ver aqui, e deixa eu até voltar para falar uma coisa aqui para vocês. É importante que aqui, nessa fase, o Estadão, ele fazia a separação pela temática dos programas, né? Então vocês vão perceber aqui junto comigo. Então, vamos começar aí com a oferta de programas dedicados à música clássica. Então aí temos aí o Concerto Sinfônico de Eldorado a partir do meio-dia, Eldorado AM. Meio-dia também na Cultura FM Disco Digital com Prokofiev. 16 horas, Segunda Escola Vienense na Cultura FM, hoje o Verben, Hubenberg e Schoenberg. E às 20 horas, na Eldorado AM, Concerto Sinfônico com Bizet, Salieri e Albeniz. Salieri é aquele lá que tinha inveja do Mozart. E às 8 da noite também na Eldorado FM, Concerto Noturno com Vivaldi e Dvorak. Então, para vocês notarem que o ouvinte, o amante da música clássica, da música de concerto, tinha uma ampla variedade no rádio, aliás, sempre tem, a Cultura FM até hoje dá espaço a isso, antigamente a Eldorado também, tanto o AM como o FM também dedicavam generosos momentos aí da sua programação à música de concerto. Vamos lá aqui, esporte. Meio-dia tem futebol internacional na Gazeta M, não sei dizer se era um programa ou uma transmissão, e às 2 horas, tarde de turf. Lembrando que era um domingo, mas aqui não tem o cardápio de transmissão de jogos, tá? Depois até em outro vídeo eu vou falar sobre isso, ainda vou fazer aquele vídeo sobre as escalas da Rádio Bandeirantes, aguardem. Então, aí nós temos aqui um programa indígena, um programa famoso aí da Rádio USP, uma pena que ele merecia muito estar no ar hoje em dia, que é o Programa de Índio. Outra coisa também que é importante chamar a atenção de vocês, programas infantis. Hoje em dia, infelizmente, a criança não tem vez no rádio e é aquilo que eu já tenho falado em outros vídeos. Olha, precisa renovar o público do rádio, então precisa começar a pensar em dedicar atração às crianças. É difícil tentar convencê-las a ouvir rádio? Mas é necessário algum tipo de programação para procurar prender a atenção delas. E aqui nós temos, no dia 20 de abril de 1986, o Quintal Encantado da USP FM, e o Alô Sampinha na Brasil 2000. A Brasil 2000, que naquela época ainda não era uma college radio, aquele modelo que o Roberto Maia viria implantar, só começaria no ano de 1989, tá? Então, uma pena também, de novo, sempre é bom falar, eu não tenho mais detalhes sobre esses programas, quem apresentava, enfim, e aí vocês que têm, por acaso, aí têm ouvido esses programas, podem deixar alguma coisa, alguma informação no sistema de comentários. Depois, às 15 horas, temos o Clipe Informática também, que é um dos primeiros atrações aí de mídia falada, né? Que falava sobre esse maravilhoso mundo da informática que estava engatinhando em 1986. Depois, às 13 horas, Sucesso de Sempre, na Eldorado AM, Itália Oggi, na Imprensa FM.
Depois temos aqui um bloco de jazz. Às 19 horas, Big Bands, na Grande ABC FM, com Benny Goodman e Duke Ellington. Às 8 da noite, o som do jazz na Cultura FM. E às 9 da noite, na Eldorado FM, Ma Rainey e Russ Garcia. Então, esse é o cardápio de jazz daquele dia. MPB. MPB, às 10 horas da manhã, você tinha na Eldorado FM o Canta Brasil. Ao meio-dia, o tradicionalíssimo O Samba Pede Passagem. Depois, às 13 horas, um especial na Globo FM de Roberto Carlos. Às 2 da tarde, na capital, especial de domingo com o Rony Von, o príncipe e o rei, né? Separados aí por 1 hora de diferença e por frequências diferentes. E depois, às 8 da noite, o Chorinho e os seus parentes na Gazeta AM. Às 13 horas, para quem curtia ópera, tinha aqui 2 opções, uma na Cultura e outra uma na Cultura AM, melhor dizendo, e outra na Cultura FM. À 1 da tarde tinha opereta com Schubert e Barrow, e também às 19 horas, ópera completa na Cultura AM. E os amantes do rock também tinham aí, eram contemplados na programação. Então temos aí o Domingo Especial na Diário AM com John Lennon e Raul Seixas. Uau, que dupla, né? Depois, às 13 horas, Sessão Rocambole na ABC-FM, com Heavy Metal. Eu acho que tem um erro aqui, vamos voltar aqui para dizer que pode ser que essa Sessão Rocambole seja na 97, tá? A ABC-FM, com certeza, aí eles devem estar se referindo à grande ABC, tá? Mas qualquer coisa, se vocês também souberem aí do que se trata, coloquem no sistema de comentários. Vamos voltar aqui. Novas Tendências às 17 horas, do José Roberto Mar. Depois, às 18 horas, Live Concert. E às 10 da noite, o Rock Festival na Globo FM com Beckman Turner Overdrive. Uau! E aqui, ó, ainda tem aqui nessa terceira coluna, tem trilhas para quem curte música de cinema. Seu filme favorito na Brasil 2000 FM com West Side Story. E, às 9 da noite, música dos grandes filmes na Grande ABC FM. Antes de prosseguir, eu queria falar aqui para vocês que, olha, vejam só que programação de rádio espetacular. Programas para todos os gostos, programas para todos os públicos, democraticamente, você tinha opção, não havia predomínio de um estilo sobre o outro, enfim, como o rádio nos anos 80 era um rádio maravilhoso. Então aqui, quem batesse o olho aqui podia escolher uma programação. Eu imagino que ninguém saiu daqui insatisfeito. Quem abriu o jornal, o Estadão naquela época, ninguém ficou triste, todo mundo aqui ficou feliz em olhar a programação e escolher um programa que lhe agradasse mais. E aí vamos aqui para o dia seguinte, né? Está aqui nessa mesma tela, então dia 21 de abril de 1986, um feriado, né? Dia de Tiradentes, e estavam se comemorando, né? Ou não, né? Comemorando não, mas estávamos rememorando naquela época o primeiro aniversário da morte de Tancredo Neves. Então vamos aqui com clássicos. Então a Cultura FM ao meio-dia tinha um programa chamado Disco Digital. Às 8 da noite, concerto noturno com Carl Orff, né? Às 8 da noite, uma segunda edição do Disco Digital. Colocaram até um U aqui a mais que me confundiu. A família Bach. E depois, às 10 da noite, música brasileira destacando o trabalho do padre José Maurício. Às 17 horas, um programa cultural chamado Radar Cultural na Cultura AM. E aqui, o cardápio esportivo, meio-dia, Jornal de Esportes na Jovem Pan. 8 da noite, 8h30, né? Noite de Turf na Eldorado. E às 20 notícias na Gazeta AM. 20 notícias, né? Que nem é preciso aqui destacar, né? Mas muita gente já deve lembrar que o 20 Notícias era apresentado pelo Antônio Guzman e pelo Lucas Neto. Então, eles estavam nessa época na Gazeta. Lucas Neto, que segue hoje na ativa, é um dos decanos da imprensa esportiva e hoje está na Rádio 365, uma rádio web, com o seu programa aí, É Hora de Esporte. E mais um destaque aqui, as transmissões tradicionalíssimas de turf da Rádio Dourado, os páreos do Jockey Club, aquele esquema, né? O narrador entrava antes dos páreos, fazia lá um esquenta rápido, transmitia
a prova e depois devolvia para o estúdio, nada muito aprofundado, mas com certeza diversos amantes aí do turf ficavam satisfeitos com essas transmissões. Vamos seguir aqui, porque tem também ainda a sequência do dia 20 de abril. Feminino, programas femininos, né? Às 9 da manhã, todas as mulheres na Cultura M, destacando Antônio Fagundes, Vanderlei, etc. Não sei se com entrevistas, depoimentos, enfim. Jornalismo, cardápio de jornalismo. 6 da manhã, Jornal da Manhã na Jovem Pan. Também nas 6 da manhã, na Eldorado, Jornal da Eldorado. 7h30, Conversa com você na Record AM. Hoje é a nova, né? Às 8 da noite, Jornal Gente. Meio-dia, Jornal do Meio-dia na Gazeta AM. 1 da tarde, Jornal da Tarde na Eldorado AM. 6 da tarde, né? Jornal Compacto na Eldorado AM. E às 23h30, Jornal de Amanhã. Programação de MPB. Às 10 da manhã tinha o Canta Brasil na Eldorado. Ao meio-dia, o Samba Pede Passagem. Ao meio-dia, mais um dos tradicionalíssimos programas de Roberto Carlos na América. Às 8 da noite e 5 minutos tinha o programa A Canção Brasileira na USP. Às 10 da noite, MPB 2000 na Brasil 2000, destacando o trabalho da Célia. Às 11 da noite, um autor e as suas composições na Cultura FM, destacando Paulo Vanzolini. Há um cardápio aqui de música romântica, às 9h30, As Canções da Sua Vida na Eldorado AM. O Love Songs, como não poderia deixar de destacar o Love Songs, sucesso na Rádio Cidade. E à meia-noite, o Show da Madrugada na Jovem Pan. Aqui também tem algo dedicado à nostalgia, Clube do Flashback na Jovem Pan FM e radionovela, com as aventuras de Beto Carreiro na Tupi AM, Tupi, que era Tupi do Abreu, tá? E também curioso para saber como é que eram essas aventuras do Beto Carreiro, não sei se tem isso na internet, depois até vou pesquisar para ver se tem alguma coisa nisso, mas com certeza devia ser alguma coisa, alguma dramatização radiofonizada, protagonizada pelo Beto Carreiro, né, que é um empresário e também era um personagem muito famoso, participou aí de programas como Os Trapalhões, enfim, fez apresentações como Cowboy e com certeza tinha aí essa radionovela de algum sucesso na Tupi, aqui de São Paulo. Bom, vamos seguir aqui, agora eu vou destacar a programação do sábado, dia 10 de maio de 1986. Vamos lá, cardápio de clássicos aqui. A partir das 13 horas, nós temos aqui Karabichevsky, Nepomucemo e Nobre, no programa de música brasileira. Às 8 da noite, concerto noturno com Mozart, Beethoven e Bach. E às 11 da noite, esses clássicos tão populares na Cultura M. E à meia-noite, piano na Cultura AM. Aqui também, aos sábados, tínhamos atrações relacionadas à ecologia. Na USP FM tinha Nova Terra, destacando as baleias. E às 11h30 da manhã, Salva a Terra na Cultura AM. Aí o humor tinha como destaque a Turma da Maré Mansa na Globo, às 10h30, e ao ar das 10h30 às 11h30. Internacional, às 9 da noite tinha o Chanson d'Amour, com Raymond Lefebvre e Paul Mouriat, e músicas alemãs na Imprensa FM. Deixa eu só voltar aqui para dizer que, me ajudem, mas eu acho que o Chanson d'Amour era apresentado pelo Gilberto, aquele cantor famoso, que depois até foi para Bandeirantes, apresentou seu programa aí em diversas emissoras de rádio. Depois temos aqui o cardápio de jazz, o som do jazz na Cultura M, isso às 6 da tarde, às 7 da noite, Manhattan, na Eldorado AM. Esse Manhattan tinha a produção, ou os textos do Rui Castro. Esse programa eu lembro bastante. E também a noite de jazz na Eldorado AM com o Higginton. E às 9, jazz na Eldorado FM. Aí temos o jornalismo, né? Às 7 da manhã tinha o Jornal RG na Gazeta. Às 7 da manhã também, Jornal do Eldorado, né, Eldorado AM, e às 2 da tarde, o Perspectiva. Perspectiva, que era um programa de reportagens especiais, entrevistas, muito importante na grade de programação da Bandeirantes, especialmente no final dos anos 80 e no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, tá? Depois tem aqui literatura, né, de letras na Cultura FM, com Paulo Marques e Heloísa Starling. A grade de MPB aqui, às 9 da manhã, Roda de Sábado, com certeza devia ser apresentado pelo Sabá,
tinha como destaques Nora Ney e Leni Andrade. Às 11 da manhã, o Som Brasileiro na Eldorado AM, MPB, um programa de MPB na Excelsior AM, 18 horas, Rede Nacional do Samba na Gazeta AM, que, salvo engano, era apresentado pelo Evaristo de Carvalho. Às 19 horas, Agenda Musical Brasileira na Bandeirantes AM. Às 19 horas, Bandas de Todo o Brasil na Record AM. E o Sambão ao meio-dia na Jovem Pan. E aqui o cardápio de rock. O Rock Expresso às 15 horas na Cultura. Será que era o programa do Thomas Papon, jornalista, músico do Fellini, que hoje está na BBC? Cartas aqui, ou comentários aqui nesse sistema. Às 16 horas, especial na 97 com os Stones. Às 17 horas, Comando Metal no 89 FM. Às 19 horas, A Vez do Brasil. Às 19h30, um programa com um nome bastante curioso, Rádio Corsário na Imprensa AM. E às 10 da noite, Bip Bop Woogie na 97 FM. E às 10 da noite, relembrando os Beatles na Brasil 2000. E aqui temos os sertanejos, né? Temos aqui os sertanejos. 6h30 da manhã, Gazeta Rural na AM. Programa Silvio Rocha, às 8h15 na América. Rodando pelo Brasil, à 00h30 na Globo. E o Brasil Caboclo na Bandeirantes às 4 da manhã. E aqui o cardápio de variedades, ok, grandes nomes do rádio. 6 da manhã, 6h55, Paulo Barbosa na Globo. 9 da manhã, Humberto Marçal na Gazeta. Meio-dia, Sucessos da Capital. 2 da tarde, Rádio Matraca com Serginho Leite, Rádio Matraca aí que é uma grande longevidade no rádio. Às 3 da tarde, Franco Carlos na Record. Por onde anda Franco Carlos? Às 15 horas, Bandeirantes Acontece na Rádio Bandeirantes. Às 4 da tarde, o programa Salomão Júnior na Globo. Às 16h30, para alegria da Edna, tinha aí o programa João Carlos Maciel na Record. Às 17 horas, Revista dos Fatos na Rádio São Paulo AM. Às 9 da noite, É Noite, Tudo Se Sabe, com a Ana Maria Penteado. Aliás, deixa eu voltar aqui, né? Eu não sei porquê, muita gente confunde Ana Maria Penteado com Ana Maria Braga. Ana Maria Penteado era uma radialista que fez muitos anos esse programa na Jovem Pan, também fez parte da equipe de jornalismo, ela participava do Show da Manhã com aquele quadro de trocas, enfim, e outras atividades que ela desempenhava nesse programa, e à noite ela tinha o É Noite, Tudo Se Sabe, ela falava com uma voz bem suave, mas as pessoas insistem em confundi-la com Ana Maria Braga, que foi apresentadora de telejornais na TV Tupi. Com certeza deve ter material dela, da Braga, da Ana Maria Braga, apresentando esses programas na Tupi. Mas não confundam uma Ana com a outra, por favor. E à meia-noite tinha uma outra atração aí, uma outra reprise do João Carlos Maciel na Record AM. E às 5h30, programa Altieres Barbiero. Grande Altieres na Record AM. Então, vamos seguir aqui, que agora também eu vou falar da programação do rádio do mês de agosto de 1986. Tá? Relembrando, eu estou fazendo aqui uma memória sobre a programação do rádio no ano de 1976, a partir do material publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, no seu caderno 2. Vamos lá. Tem coisa pra caramba aqui. Vamos lá, os clássicos. Esses clássicos tão populares na cultura FM. Depois nós temos os clássicos em revista Eldorado, com um grande cardápio aí. Depois nós temos Robert Schumann, às 16 horas, na Cultura. Às 8 da noite, Concerto Noturno, com Tchaikovsky, entre outros. E às 9 da noite, talvez uma transmissão ao vivo do Festival de Inverno de Campos do Jordão, 17ª edição, na Cultura FM. Programas culturais, Radar Cultural na Cultura M e o Divirta-se às 9 da noite na Eldorado. Esportes, vamos ver aqui o que a gente tinha de esporte. Jornal do Meio-Dia na Gazeta AM, às 17h30, Partido do Esporte na Rádio Excelsior, às 8h30, Noite de Turf na Eldorado, e às 11h30 da noite, o Globo Esportivo na Globo AM. Tem aqui um feminino, que na Cultura AM tinha Todas as Mulheres, cujo tema era cápsulas alimentares e problemas dietéticos. A cardápio de jazz aqui tinha o Noite de Jazz na Eldorado FM e a Força do Jazz na Brasil 2000 com o Modern Jazz Quartet. Jornalismo, vamos aqui, 6 da manhã, Jornal da Excelsior.
6 da manhã também no Eldorado tinha o Jornal do Eldorado, 7 da manhã primeiro Jornal na Cultura, 7h30 Conversa com Você na Record, a FM, 1 da tarde Jornal da Eldorado, não, Jornal da Tarde no Eldorado, e às 13 horas, aqui tem uma prova de algo, deixa eu até tirar o óculos, né, para não dar reflexo, alguma coisa que pouca gente lembra, só eu, porque eu sou um radiamante. À 1 da tarde, aqui na Rádio Capital, nós tínhamos Cidinha Livre. Sim, é a Cidinha Campos. Ela apresentou um programa aqui na Rádio Capital durante os anos de 1985 e até mais ou menos fevereiro, março de 1986. Então, eu não tenho muitas informações sobre a produção do programa, porque assim, nessa época ela estava na Tupi do Rio, ela era a rainha do Rádio Carioca, tinha um programa lá na Tupi das 9 até a 1 da tarde, e aí depois, não sei como, se ela dava um jeito de ir para um estúdio da capital, não sei se ela fazia de um estúdio da Tupi, eu tenho essa curiosidade até hoje, mas eu sei que ela estava, 1 da tarde, ela fazia um programa aqui em São Paulo, na Rádio Capital, que era um programa que tinha comentários dela, especialmente sobre televisão, entrevistas com personalidades. Minha avó adorava ouvir a Cidinha Campos, adorava ouvir a Cidinha criticando, descendo o relho naquela novela Rock Santeiro. Então, Cidinha Campos, nos anos 80, fez parte do rádio aqui de São Paulo. Pouca gente sabe, pouca gente lembra disso, mas isso é um fato, e aí o Estado de São Paulo me ajuda a provar isso. Vamos seguir aqui. Depois dessa, vou seguir aqui que às 17 horas tinha o Ciranda da Cidade. Depois nós temos aqui um programa Brasil Consultores na Cultura M, Jornal Compacto às 18 horas na Eldorado, o Estado de São Paulo no ar na Eldorado e o Jornal de Amanhã às 11h30 na Bandeirantes. Literatura, às 10 da noite tinha o Vamos Ler, uma avaliação da obra de Valdemar Cordeiro. MPB aqui, ó, Som Brasileiro às 11 da manhã na Eldorado, Samba Pede Passagem ao meio-dia na USP, Canta Brasil às 2 da tarde na Eldorado, a Canção Brasileira às 8h05 na USP FM, Noites Paulistas na Cultura AM, e às 23 horas também na Cultura, um intérprete com Marciene Costa, né, era dedicado ao trabalho dela, e à meia-noite, Música Popular Brasileira na Cultura FM. Aqui a programação de música popular, Fausto Canova e Companhia na Cultura M, 2 horas música orquestral na Cultura FM e às 16 horas canto geral na Eldorado. Música romântica, às 9 da manhã, As Canções da Sua Vida na Eldorado, às 10 da noite o Love Songs, à meia-noite o Toque de Classe na Eldorado e às 2 da manhã o Clube da Madrugada na Brasil 2000, lembrando que é muito antes da virada aí para o rock. Às 10 da noite, aqui no item de nostalgia, nós tínhamos tangos, boleros e canções na Record AM, 10 da noite. Isso uma quinta-feira, né? Às 10h30 tinha o Clube do Flashback na Jovem Pan. E à meia-noite, Sucessos de Sempre na Bandeirantes AM. Às 18 horas, As Aventuras do Beto Carreiro, que eu já destaquei. O rock tinha aqui Reinação na 97 FM, que era um programa apresentado pelo jornalista Leopoldo Rei, que infelizmente faleceu há não muito tempo. Tá? Ele tinha o Reinação na 97 FM. Vamos seguir aqui. Sertanejo, tinha o Oswaldo Betil às 3 da tarde, Silvio Rocha às 8h30 na América, Rodando pelo Brasil na Globo AM, eu não sei se já tinha apresentação do Zancopé, vou ficar devendo essa para vocês. E às 4 da manhã, Brasil Caboclo na Bandeirantes. E aqui o programa de variedades, vamos lá. 8 da manhã, Paulo Barbosa na Globo, 9 da manhã, São Paulo Gente na Rádio São Paulo, e às 9 da manhã, a sua discoteca está no ar na Brasil 2000. Sobre esse programa, queria falar o seguinte, esse programa era aberto aos ouvintes da Brasil 2000. Então, você poderia escrever uma carta, mandar uma playlist, e aí eles acabavam chamando essa pessoa para ir lá, levar os seus discos, comentar sobre as músicas que iam ser tocadas, e era um programa até de interatividade muito legal. Eu lembro que um colega de escola, eu fazia não, ainda era o Fundamental, era o equivalente ao Fundamental 2, né? A gente gostava muito de música, rádio, eu passei essa dica para ele, e um colega meu acabou indo para lá. Eu não pude ir porque eu ia acabar perdendo aula,
e aí meus responsáveis não deixaram que eu fosse lá, mas esse colega não teve esse problema, ele foi lá, fez a programação dele no rádio, uma pena que não existem registros disso, e uma pena também que a gente acabou não conseguindo ouvir, porque nós estávamos em aula e naquela época não era permitido o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, e o celular nem pensava em existir, tá? Então, esse programa era um destaque da Brasil 2000 naquela época, aquele período aí, quase que na segunda metade dos anos 80. E seguindo aqui, Papo Sério na Tupi AM, depois o Balancê, ainda na Excelsior, Matéria-Prima, os 45 anos do Repórter Esso e a Bienal do Livro, Matéria-Prima que era apresentado pelo Serginho Groisman. Então, nessa época, ele já fazia matéria-prima no rádio, depois ele passou para a TV, e a história dele na TV é bastante conhecida. Hoje ele está no Altas Horas na Globo. E depois, às 2 da tarde, Grande Tarde Imprensa na Imprensa FM, e às 17 horas, o Tarde Jovem na Gazeta. E uma coisa para destacar ainda sobre matéria-prima é que ele falava bastante sobre o rádio. Eu lembro que uma vez, num desses dias dedicados ao rádio, eu lembro que eu participei, eu consegui ligar lá, fiz uma pergunta para o Otávio Sesc Júnior sobre o fato da cidade ter perdido a audiência depois que a Jovem Pan começou a investir no humor. Em linhas gerais, o que ele falou, resumindo, eu acho que eu tenho isso gravado, mas eu não sei onde está essa fita. Mas o que ele falou é que se de repente, a partir do momento em que é uma novidade, todo mundo começa a ouvir mesmo. Então ele falou como se fosse uma novidade, que talvez isso fosse apenas uma coisa passageira. Bom, é isso. Então, essa foi a programação do rádio AM e FM em 1986. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Aguardo os comentários aí de vocês. E eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.